Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, representando a USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, representando a USE Regional de Marília. E hoje, meus amigos, nós vamos conversar sobre alguns aspectos relacionados com a morte e a desencarnação, porque o assunto pode ser estudado sobre vários aspectos. A morte é um fenômeno natural ao qual todos nós estamos destinados, porque o corpo é uma matéria que se degrada, que se destrói. Todas as coisas estão sujeitas a esse ciclo de criação e destruição, ou seja, tudo se renova. Então, Donizete, se a morte é uma ocorrência natural, por que nós temos tanto medo dela, que nem queremos falar a respeito? Aliás, essa é praticamente a única certeza que nós temos na vida, não é, Donizete? Então, Karina, nós podemos dizer que são muitos os motivos de termos medo da morte. Temos o instinto de conservação, que é necessário à sobrevivência da espécie, sem o qual nós poderíamos nos colocar em situação de perigo, sem qualquer cuidado, e isso provocaria a nossa morte. Nesse caso, então, o medo é um sentimento necessário, até protetivo, né? Por isso, no caso de suicídio, em que tiramos a própria vida, a pessoa está num estado de perturbação mental ou emocional tão grande que supera esse instinto de preservação. Por outro lado, nós podemos pensar que morrer implica em abandonar os prazeres da terra e a convivência com pessoas que amamos. E isso já é um motivo de sofrimento, né? Só de pensar que nós vamos nos separar dessas pessoas que nós amamos, já nos provoca um receio de morrer. Interessante, não é, amigos? Porque até para quem acredita na vida depois da morte, também existe o medo do desconhecido. Para onde vamos? O que será que vai nos acontecer? As religiões nos falam de que depois da morte nós enfrentaremos as consequências que aqui fizemos, de bom, de mal, que poderemos ir para um paraíso ou um inferno. Mesmo no espiritismo, nós sabemos que na espiritualidade teremos sim um destino conforme as nossas condições morais, tendo acesso a regiões boas ou permanecendo em regiões inferiores até o arrependimento. E como sabemos que não fazemos todas as coisas boas, que temos imperfeições, nosso medo é morrer e permanecer em sofrimento no plano espiritual. Mas, Donizete, existe alguma diferença entre morte e desencarnação? Existe sim. Conforme esclarece a doutrina espírita, e especialmente em O Livro dos Espíritos, morte é o esgotamento dos órgãos do corpo físico. Por mais que sejamos saudáveis, o corpo tem um limite de funcionamento. Graças à medicina e ao progresso social, hoje nós conseguimos viver mais tempo, muitos chegando aos 100 anos, e alguns até passam a viver mais de um século. Mas todos nós morremos, perdemos o nosso corpo. A morte natural é uma necessidade, é a maneira pela qual o espírito retorna ao mundo espiritual após um tempo de experiência na Terra, a nossa reencarnação. O que não conseguimos aprender e fazer nesta vida, nós vamos fazer numa outra reencarnação, num novo corpo, em melhores condições. Já a desencarnação é o fenômeno pelo qual o espírito se desliga do corpo morto. O espírito usa do corpo para a sua experiência reencarnatória, como um motorista se vale de um carro para se locomover. Quando o carro quebra, sem conserto, o motorista segue sem ele em outras condições. E Kardec, amigos ouvintes, informa que a desencarnação sempre implica num estado de perturbação, que pode ser maior ou menor, de acordo com o grau de evolução do espírito. Assim, quanto mais moralmente evoluído, mais fácil e rápido será o desligamento do espírito do corpo morto.
E quanto mais somos apegados às coisas materiais, vícios, paixões, revoltas, sentimentos ruins, mais dificuldades nós teremos de deixar a vida ou deixar o corpo físico. Também interferem as nossas crenças, se acho que nada existe depois da morte, se imagino que a alma entra num sono eterno, ou vai para um céu, ou para um inferno, tudo isso também vai atrapalhar por conta desse padrão mental que nós vamos mantendo por toda a nossa vida. Não é assim, Donizete? Isso mesmo, Karina, mas eu queria voltar um pouco à questão da morte, até aproveitando os seus conhecimentos médicos, para perguntar sobre se morrer dói, porque nós vemos que quase sempre a morte é precedida de dores e sofrimentos. Aliás, por que as pessoas morrem de formas diferentes? Tem alguma explicação espírita para isso? Quanto ao instante da morte em si mesmo, não há uma dor específica, porque a dor cessa para o corpo justamente com a morte. A dor é decorrente do desarranjo do corpo, é um sinal de que algo não está funcionando direito, ou seja, há uma doença. Sofremos mais por causa da doença e a dor cessa com a morte. E o espírito poderá carregar para depois da morte essa dor se estiver preso mentalmente a ela, ou seja, preso emocionalmente. Mesmo quando vemos um corpo dilacerado, ferido após um acidente ou crime, isso não significa que a pessoa sofreu com a morte. É interessante nós observarmos que muitos espíritos relatam não terem percebido a sua morte, nem sabem explicar como aconteceu. Nós temos esses relatos nas nossas reuniões mediúnicas. Mas o tipo de morte é uma experiência única e educativa para o espírito, porque a doença ou acidente tem a ver com abusos cometidos nesta vida ou em vidas passadas. Seria, então, uma expiação. Mesmo as pessoas boas e que sofrem uma morte natural, a velhice, o definhar, são experiências que fortalecem a alma, porque ajudam a desenvolver a paciência, a humildade, a resignação. Viu, Karina, eu acho que tem um outro aspecto importante também, é que ninguém sabe quando vai morrer, né? Ninguém tem uma senha ou uma carta de aviso. Ainda bem que é assim. É claro que nós temos um tempo programado aqui na Terra, como nos ensina o Espiritismo, o planejamento, mas ninguém sabe quando será o retorno e de que maneira. Morre criança, jovem, adulto, idosos. Isso é importante porque saber seria motivo de muita aflição e poderíamos não fazer o que temos de fazer aqui. Se não sabemos, o melhor mesmo é garantir, aproveitando ao máximo o nosso tempo aqui na Terra, procurando desenvolver a nossa inteligência e também aprimorar os nossos sentimentos e emoções. Devemos viver o nosso dia como se fosse o último, estar com as malas bem arrumadas, porque se formos chamados hoje, nós já estaremos prontos para ela. E Donizete, você falou que não sabemos quando vamos morrer, o que em geral é verdade, mas existem muitas pessoas que têm um certo pressentimento de que a morte está se aproximando. Isso pode acontecer em razão do fato natural da velhice ou de uma doença grave, mas também porque o espírito traz no inconsciente o término da sua experiência na Terra, muitas vezes sendo alertado pelo espírito protetor ou familiar para que possa se preparar, inclusive preparar os familiares. E, Karina, muitos doentes prestes a morrer dizem estar vendo familiares que já morreram. Normalmente, médicos e leigos dizem que é uma alucinação por causa da fraqueza e da morte próxima. É isso ou seriam, de fato, espíritos que ali estão presentes? Sim, meus amigos, a morte ou desencarnação é um momento muito importante na nossa história, de modo que não estamos sozinhos nessa experiência. Espíritos bons nos acompanham e nos ajudam no processo da morte e da desencarnação, nos confortando e realizando o processo de desligamento dos laços fluídicos que prendem a alma ao corpo.
André Luiz, no seu livro Obreiros da Vida Eterna, relata ter acompanhado alguns casos de desencarnação, com situações diferentes, segundo as necessidades e os méritos de cada um. Então, é um livro muito interessante que devemos estudar. E porque os laços que prendem a alma ao corpo e são mais frouxos, é muito comum mesmo que o desencarnante tenha as percepções visuais dos espíritos que estão ali para nos ajudar. Mas, Karina, uma dúvida, essa percepção é só possível a quem foi médium, que tem evidência, clarividência, ou pode acontecer com qualquer um? Pode acontecer com qualquer um, sim, Donizete. Depende das circunstâncias e das condições pessoais de quem está morrendo. Percepção favorecida pela fraqueza física dos laços fluídicos. E você falou que somos amparados pelos bons espíritos, mas certamente que isso não acontece quando tivermos uma vida desregrada e viciosa, materialista e no crime. É uma questão de merecimento, não é? Nesse caso, ou estaremos sozinhos na nossa experiência, ou seremos recepcionados por espíritos infelizes ou mesmo por inimigos. O nosso irmão espiritual André Luiz, que tantos conhecimentos nos trouxe pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, passou um tempo sofrendo sozinho nas regiões inferiores, até resolver pedir ajuda de Deus. Aliás, essa deve ser a nossa atitude se por acaso nos sentimos sozinhos ou perdidos no mundo espiritual. Lembrar sempre de Deus, de Jesus, dos nossos protetores, e então pedirmos ajuda numa prece sincera e fervorosa. A prece, a ligação com Deus é necessário para que a gente consiga se libertar do nosso sofrimento. A morte ou a desencarnação é um fenômeno natural que não muda quem somos e nem a nossa consciência. Então, nós continuaremos sendo a mesma pessoa, com a diferença de que agora não temos o corpo de carne e estamos num plano diferente de vida, sem a possibilidade de fazermos as mesmas coisas de antes, mas manteremos a nossa individualidade e personalidade graças ao perispírito, que é o corpo espiritual. É o veículo de manifestação do espírito no plano espiritual. Através dele, nós seremos identificados pelos outros espíritos e, igualmente, reconheceremos os que já partiram antes de nós. Então, a morte, ela não rompe os nossos vínculos afetivos, isso é importante. Nós continuaremos a amar os que ficaram na Terra e teremos desejo de estar com eles. A saudade será um sentimento que precisaremos trabalhar para que não seja motivo de perturbação, porque muitos não aceitam ser socorridos e levados para as colônias espirituais e permanecem apegados às coisas e às pessoas da Terra, Donizete. Então, e você lembrou de uma coisa interessante, Karina. A vida prossegue depois da morte de forma organizada. Temos uma natureza específica em cidades ou colônias espirituais, onde nós seremos acolhidos após a desencarnação, mais cedo ou mais tarde. Nessas regiões espirituais, receberemos o tratamento que necessitamos, iremos aprender, trabalhar e nos prepararmos para uma nova reencarnação, porque essa é uma lei, a que todos nós estamos sujeitos para evoluirmos e alcançarmos a felicidade. Agora, Donizete, nós já estamos quase finalizando o nosso programa e vamos pensar um pouco nas pessoas que estão passando por perdas de entes queridos. Não é uma situação fácil, mas a doutrina espírita ela é extremamente consoladora nesse sentido. O que você diria para essas pessoas? Aliás, todos nós vamos passar por isso, né? Uma palavra de consolo trazida à luz do Espiritismo, Donizete. Karina e meus amigos que estão nos ouvindo neste momento, dizem os espíritos que a dor maior é justamente a dor da separação. Nós nos ligamos afetivamente às pessoas, muitas vezes nós dependemos uns dos outros, de todos os aspectos, especialmente de maneira afetiva. Então, a separação, seja aqui em vida, ou seja pela morte, é razão de grande dor.
Então, quando nós falamos de morte de entes queridos, o que a doutrina espírita pode nos oferecer para o nosso conforto, a nossa consolação, são as informações da vida após a morte, que não é fantasia, que não é algo assim impalpável, né? Não é um inferno, não é um paraíso que muitas vezes achamos que estamos separados para sempre, não. O mundo espiritual é o mundo real, nós deixamos o corpo de carne, prosseguimos no plano espiritual e nós teremos a possibilidade de nos reencontrarmos, porque nós que ficamos aqui também vamos desencarnar. E aqueles que foram à frente, muitos têm condições de se preparar para nos aguardar, nos receber, para que nós possamos reaver o nosso contato, as nossas relações e prosseguirmos juntos no aprimoramento espiritual, intelectual, emocional, sentimental, até esperando a próxima reencarnação, porque nós vamos continuar assim, reencarnando em grupos familiares, até que um dia, o que vai demorar um pouquinho nos mundos superiores, nós não mais precisemos reencarnar. Mas Deus, na sua misericórdia, sim, permite que nós estejamos juntos. Então, quem fica aqui precisa continuar trabalhando, precisa continuar se esforçando para merecer o reencontro no plano espiritual. Porque esse reencontro só é possível quando nós fazemos por merecer, pela prática do bem, pela caridade uns para com os outros. Muito bom, Donizete. Então, nós estamos numa separação transitória, não é? Como se fosse uma viagem. E essa certeza da imortalidade da alma e de toda a dinâmica de funcionamento do mundo espiritual trazida pela doutrina espírita nos dá esse alento do reencontro em breve, não é, meus amigos? Então, tenhamos essa certeza. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse assunto, que tenha sido interessante. E até a próxima. Um abraço no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.